Olá, eu me chamo Ismilê Chaves e meu trabalho intitula-se Análise Espacial e Sazonal da Qualidade da Água do Rio Catolé, no município de Tapetinga, Bahia. A, a qualidade da água ela pode ser influenciada por diversos fatores, como, por exemplo, os efluentes domésticos, industriais e agrícolas, que são oriundos de ações antrópicas e podem afetar diretamente na deterioração da qualidade do recurso hídrico. Os ecossistemas naturais possuem uma capacidade própria de degradar matéria orgânica gerada por essas atividades humanas, mas até um determinado limite. Quando esse limite é ultrapassado, são ocasionadas profundas e negativas transformações nesses ambientes. O conhecimento acerca da concentração de oxigênio dissolvido é essencial para avaliar as condições do corpo hídrico. Os valores de concentrações de OD que não estejam em conformidade com os limites estabelecidos pela CONAMA 357 de 2005 podem demonstrar uma má qualidade da água. O presente trabalho ele foi realizado na bacia hidrográfica do Rio Catolé Grande, especificamente no trecho que banha o território do município de Tapetinga. Dessa forma, objetivou-se avaliar a qualidade da água do Rio Catolé Grande, no município de Tapetinga, Bahia, a partir da avaliação sazonal e espacial dos teores de oxigênio dissolvido e porcentagem de saturação de oxigênio. As coletas de dados foram realizadas em 3 diferentes pontos de monitoramento na cidade, ao longo do percurso do rio. O primeiro ponto de amostragem encontra-se localizado antes do perímetro urbano, o segundo dentro do perímetro urbano e o terceiro após o perímetro urbano. As coletas foram realizadas em 3 diferentes períodos, sendo a primeira em dezembro de 2018, a segunda em fevereiro e a terceira em junho de 2019, respectivamente. Ao final da pesquisa, foram analisadas o total de 27 amostras. Em cada volume amostral coletado, foram quantificadas as concentrações de oxigênio dissolvido e, posteriormente, foram calculadas as porcentagens de saturação de oxigênio. Para cada período amostral, foi realizada análise de variância para as variáveis de OD e percentual de saturação para os 3 pontos amostrados. Quando essa diferença foi significativa, procedeu-se o teste Tuckey a 5% de probabilidade para a comparação das médias entre os pontos. Nos períodos analisados, observou-se uma maior concentração de OD no ponto 1, o que pode ter relação com o fato de estar localizado antes dos limites urbanos do município, não possuindo incremento direto do perímetro urbano, justificando assim o seu alto valor de oxigênio nos períodos de coleta. Na primeira coleta, observou-se que o ponto 3 apresentou diferença significativa quando comparado aos demais, apresentando uma concentração de OD inferior aos demais pontos da mesma época. Na segunda coleta, ressalta-se o ponto 3, que apresentou a menor concentração de OD entre todos os outros períodos de amostragem. O resultado pode ser justificado pela elevada temperatura característica do mês de fevereiro e a alta taxa de nutrientes no meio. A elevada temperatura acelera o processo de decomposição da matéria orgânica, além de favorecer a diminuição da solubilidade do oxigênio na água, acarretando a diminuição do mesmo. A resolução CONAMA estabelece que rios de classe 2 devem apresentar no mínimo 5 mg por litro de oxigênio dissolvido. Na coleta 1, todos os pontos apresentaram concentrações inferiores ao valor mínimo estabelecido na resolução. A coleta 2 apresentou somente um ponto em nível adequado, tendo os outros 2 incompatíveis com o limite de qualidade. Por fim, na coleta 3, houve o enquadramento dos pontos 1 e 2, tendo o terceiro ambiente como nível abaixo do estabelecido pela legislação. Com relação à porcentagem de saturação, o manual da Embrapa estabelece como um limite aceitável para a maioria das espécies a porcentagem de 60% a 125%. Então, foi observado, dentre os percentuais obtidos, que somente os valores do ponto 1 nas duas últimas coletas e o ponto 2, no último período, se mostraram satisfatórios para a maioria das espécies. Dessa forma, conclui-se que a primeira coleta obteve valores em desacordo com a legislação CONAMA 357, os valores de P1 nas coletas 1 e 2 e os pontos 2 no último período foram os únicos que se mostraram dentro dos limites de porcentagem de saturação estabelecido pela Embrapa, e os resultados obtidos ressalta-se a necessidade da avaliação do recurso hídrico e a sua gestão de qualidade. Agradeço a todos pela atenção e me disponho para possíveis dúvidas.